Boa noite, Filó! Boa noite também. Tudo bom? Dá um beijinho. Ô, Zé! Boa noite! Zé! Ô, gente, O Zé tá dormindo. Zé! Zé! Ô, Zé! Onde eu tô? No culto infantil, Zé. Nossa, já começou? Já! Opa! Isso. Cadê meu book? Ô, Filó, você pegou meu book emprestado, né, Filó? Eu peguei um pedaço, um pouquinho só. Além de você ficar faltando, você ainda pega as coisas, né? Mas eu te empresto. Boa noite, Carol, Lulu e tia Giovana. Boa noite, Julinha. Boa noite, o Davi e a Esther, a irmã Andréia. Boa noite pra todo mundo. Vai falando boa noite aí, Boa pessoal, noite. pra todo Good night. Ah, começou o inglês. Hoje você vai me Começou. acompanhar, Filó. Vai. Quem Good night. tá animado hoje pra competição bíblica? Medalha, Ó, hoje medalha, pode ficar aí, ó. Quem tá com Isso. computador é fácil, né? Eu gosto de computador. Hoje pode Hoje sim. pode. Hoje Hoje todo mundo vai participar. Estão perguntando se é a Bia, se é a Filó. Hoje é a Filó. Hoje é a Filó. só Filó, gente. Nossa. Olha os meus A cachinhos. voz é bem diferente, gente. Tá doido. É mais ou menos. Hoje é a Filó. Vamos ver quem Eita, mais que hoje tá é a aqui. Então, Filó. Davi, a Esther, o Gui, a tia Mariusa, a Júlia, mais gente vai entrar aí pra gente poder revisar o livro todo de Daniel, fazendo bastante Ixi, perguntas vamos pra sair daqui vocês. hoje, Filó. Ô, peraí. Filó, você Os tem adultos compromisso vão pra poder terça-feira? responder também, Sim, Jéssica? os adultos, as crianças, os idosos, todo mundo. Ixi, Filó. Então, as mulheres da igreja, gente, me ajudem. Já avisa o pastor Wagner aí, Filó, que vai emendar com o culto. Pastor Filó, Wagner. avisa ele aí, coitado. Último. Ele fica lá esperando. O pastor Wagner vai ajudar o Zé e os meninos. Ah, não Ah, pode. com Ajuda certeza, pastoral com não certeza. pode. Não, Ele mas vai tem um ganhar. monte de mulher aí também no Facebook que vai ajudar a Filó e as meninas. Ah, vamos ver quem vai ganhar. Quem vai me ajudar aí, levanta a mão. Vamos ver. Quero mandar Filó. um beijo também para Esther Mourão, para Um Heloísa. beijo pra Esther Mourão, dá licença um pouquinho, deixa eu mandar um beijo. Olha lá, Mandar um Esther beijo também para Mourão. Heloísa, lá de Sertãozinho. Beijo para a Heloísa e Beijo, Sertãozinho. beijo, beijo. Isso aí, a Júlia falou que tá com o computador que vai escrever bem rápido. E um beijão para Dona Consolação. Beijo, dona Beijo pra Dona Consolação. Consolação. Ô, dona Consolação, me ajuda aí, hein? Tá preparado? Ó, pode pegar a Bíblia, tá? Pode ter consulta. Mas qual Face que tá fazendo essa Tá transmissão no aí? Facebook do Pastor Wagner. Certeza mesmo? Não é no do colégio, não? Não, tá no Não. Face do Pastor Wagner. Tá bom, só pra saber, Tá bom. o pessoal poder entrar. Tá no Face do Pastor Wagner. Vou pedir pra Gabi compartilhar lá no Face do colégio. Já compartilhou, Gabi? Ótimo, então tá bom. Agora sim, vamos começar, então vamos orar. Porque tudo que nós vamos fazer, né, embora a gente vai brincar para revisar a aula, ao mesmo tempo que é brincadeira, também é muito sério, porque a gente está revisando a palavra de A palavra de Deus. Deus. isso, a palavra de Deus. Então, mesmo que a gente pode brincar, mas a gente também pode aprender com a palavra de Deus. Então, não é uma competição para ver quem é o melhor. Não, é uma competição para todos nós aprendermos e ficar firmado aí o aprendizado da palavra de Deus que a gente estudou por 3 semanas, o livro de Daniel. Certo, Zé? Certo, a Bíblia Você tá- diz recriar-me-ei na tua palavra. Nossa, Muito bem, Zé. Eu não lembro. Nós Tá lá no estamos Salmo aqui. 119, né? Sim. Muito Falando bem. sobre recriar-me, eu vou me divertir com a sua palavra. Hoje nós Com vamos respeito. nos divertir É. com respeito, né? Com a palavra de Deus. Recriar-me-ei bom. nos teus estatutos. Isso. Podemos Salmo encerrar, 119. depois dessa. podemos encerrar. Ah, o Zé tá Eu demais sou eu hoje. mesmo, hein? Mas vamos orar então? Vamos lá, Vamos. curve sua cabeça, fecha seus olhinhos e nós vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia e pelo privilégio de poder ter a tua palavra, a tua presença, pelo privilégio de poder servir ao Senhor, ter comunhão com o Senhor e também com os irmãos em Cristo, mesmo que eles estão cada um na sua casa. Que o Senhor abençoe, ó Deus, essa aula de revisão, que possamos ter um bom tempo aqui, aprendendo e também nos divertindo na sua palavra, Deus, nos seus caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Ó, quem tá com o meu... Quando você vê a Erika Barros respondendo, não sou eu, é o Guilherme, tá? Ele que tá com o meu Facebook, então não sou eu que tô respondendo, ó. Tô com as mãos aqui, ó. Tá É, certo? o Guilherme tá mandando coraçãozinho, hein? Guilherme, joinha. Danadinho. Então tá bom. A gente vai fazer assim, ó. Menino contra menina, tá? Mas é assim, não vai ganhar nada, tá? É de brincadeira, tá bom? É só pra gente brincar mesmo. Agora, se não tiver muito menino, apesar que o pastor vai ajudar aí, que agora de menino eu só vi o Gui e o Davi, né? O Heitor ainda não entrou, nem o Arthur. Tem mais algum menino aí? Se tiver, algum homem aí na live, dá um ok aí. Vamos juntar Tá as bom? Se forças. não, se não tiver Gui, aí a gente faz Os bonitos individual. contra os feios, não dá certo? Ah, Eu tô no Não. time dos bonitos. Vai Filó. todo Não mundo vem, no não. time dos bonitos. Não vem, não. Você vai estar no outro time. Bom, Eu tô no antes da time dos gente- bonitos. Antes da gente começar, então, a nossa primeira pergunta, nós vamos cantar um louvor. Vamos lá? Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor é digno de louvor. Vamos lá? Esse é em dó, filó, porque a dona Érica só toca no dó. Oh, mas você é cruel, hein? Não é? Não, esse é ré, A tá Gabi vendo? sabe. A Gabi sabe as outras notas. É ré esse. é Zé. Vem. É Zé. Mas é. Vamos lá, poderoso. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu Fazendo assim. louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. Amém. Muito bem. Amém. Um beijo pra Duda, um beijo pra Cida lá de Orlândia. A Esther tá falando, eu, Zé, e o seu sotaque. É, o pessoal fica. O pessoal aqui, Esther, fica aí pegando no meu pé por causa do meu sotaque. Vamos lá. Primeira pergunta, ó, eu já vou fazer duas perguntas, porque enquanto você vai aí respondendo, a gente já vai cantando o próximo hino, tá bom? A próxima música. Olha lá. Primeira pergunta da noite, então. Taranã. Taranã. Vou fazer duas já. Mas quem que vai casar? Quem vai casar? Ah, não, tô cantando a música da... Não é filó. casamento, não, É, Zé. pam. A gente ia ter um casamento na nossa live infantil. Mas que susto, porque a dona Érica já é bem casada. Ó, pra quem chegou agora, então, só explicando. A gente vai fazer uma aula de revisão, tá? Então, é claro que a gente não vai ficar só fazendo perguntas, mas a gente vai fazer com perguntas e também mostrando os cartazes, a gente vai revisando, então, a aula, tá certo? Primeira pergunta aí. Qual foi o rei que Deus usou para cumprir o juízo contra os judeus, né? Contra o povo ali de Israel, por eles terem se afastado de Deus? Qual foi o rei, então, que Deus usou para cumprir o seu juízo lá contra o seu próprio povo? Enquanto você responde, a gente vai cantar a música Jesus nos manda orar. Isso, vamos cantar essa daí. Qual que é o tom agora? Sol. É, sol. Primeira vez que a gente canta com sol. Sol não cantou, Piló. Piló, me acompanha, tá? Tá bom, vou tentar. Jesus nos manda orar e sem desanimar, do céu ele ouvirá e nos responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, e sem desanimar até A resposta chegarem. Chegar? Muito bem. Eu não errei dessa vez, porque Filó deu um fora. Eu falei, fala que teu servo ouve. Ai, que vergonha. Pois é, mas não é chegare, é chegar. Até sim. a resposta chegar. Fala. Vou tentar consertar esse meu chute. Fala aí, Zé. Até. Até a resposta chegar. Olha, a gente já. Peraí, Zé. A gente já tem resposta aqui, ó. Até a resposta chegar. A já chegou, Esther. já chegou.
a Esther, o Gui, a Júlia, a Carol e a Duda. Todos responderam Nabucodonosor. Ponto! Ponto pras meninos! E pras Obrigado, meninas! Com certeza os meninos responderam primeiro aí. a filhinha. Foi junto ali, ó. Foi junto, tá? Tem não, monte de tem não. menina aí, Aqui no ó. Facebook é complicado às vezes ver quem responde primeiro, né? Porque a gente não sabe qual que é o critério aí que entram as respostas. Então vai ser ponto pra quem responder, tá? Ponto pros meninos e ponto pras meninas! Ponto pros meninos! Parabéns pra Segunda nós. pergunta, enquanto a gente canta de novo, e o Zé conserta esse final. O Zé, Oi. até a resposta chegar. Chegar. Não é chegarem. Tá bom. Fala aí, Zé. A Chegar. segunda pergunta. Nossa, agora ficou bem Essa é difícil. Difícil. Vamos ver quem prestou atenção na história lá no primeiro capítulo e quem Vamos prestou lá. atenção hoje, Time porque eu dos falei bonitos, time hoje dos também. Vixe. Ó, a Heloísa também respondeu, muito bem. Isso aí, Júlia, você vai pondo o placar aí pra mim, já tá 1-1, muito bem. A segunda pergunta. Vamos lá. Qual foi o profeta? Qual foi o profeta ali mais ou menos 600 anos antes de Cristo, né, que Deus usou para pregar para o povo ali, os judeus, né, para o povo de Jerusalém, de Judá, falando para eles: se vocês não se voltarem para o Senhor, Jerusalém vai ficar deserta e vocês vão ficar servos de Nabucodonosor por 70 anos. Qual foi esse profeta que ficou ali pregando para o Deixa a povo? turminha responder lá Pros na casa judeus. deles. Eu não Vamos vou ver, hein? responder ele, não. Vamos ver, enquanto Deixa a isso. turminha responder. E eu li Olá, esse meninas. versículo, ó, quem tava de manhã, eu li esse versículo hoje de manhã, falando sobre esse profeta que Daniel citou ele. Então não era Daniel, Sim. tá? Não, claro que Não era Daniel. Não. Daniel citou esse profeta profetizou que o povo judeu ficaria 70 anos lá na Babilônia. E foi o que Vamos lá, aconteceu. time dos Até bonitos. agora ninguém respondeu. Vamos ver, hein? Vamos lá, meninas. Jesus nos mandou orar e sem desanimar, do céu ele ouvirá e nos responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar e sem desanimar. Até a resposta chegar. Chega. A resposta da oração é o que a gente está cantando, mas chegou a resposta da Chegou pergunta. de Quem acertou primeiro foi a. Deixa eu conferir aqui. Quem acertou primeiro foi a Esther Mourão. E agora a irmã Andréia. Foi Jeremias. Foi Jeremias. Esther Mourão é no meu time. Esther Mourão é no meu time. É o time dos bonitos. Ponto pra nós, Esther. Deixa eu dar a resposta aqui, ó. Pra quem não se lembra, Jeremias Uai, 20. Zé, você tá no time das meninas? Pra Não, time quem, dos bonitos. pra quem não se lembra, Faz confusão não, Filó. vamos lá. Pra quem não se lembra, Jeremias 25, o versículo 11. Toda a terra será um deserto e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Foi Jeremias. Ponto pras meninas. Não, time dos bonitos. Não é? É, o Não. time dos bonitos Então tá, e o das time dos bonitos bonitas. chama todo mundo. Ixi. Vamos lá, mais uma pergunta Coitado do então time dos agora. feios. Deixa eu abaixar aqui, aí a gente vai cantar daqui a pouquinho mais, tá bom? A gente vai intercalando aí cânticos com perguntas. Então, só para lembrar você, foi o rei Nabucodonosor que levou a mando de Deus, né? Deus permitiu que ele levasse então os cativos. Entre os cativos, vários jovens ali, filho de nobres. A pergunta agora é... a Esther falou assim, Zé, ó, estamos juntos, Zé. Isso mesmo, Esther. Vamos fazer nosso time A vencer. pergunta agora é: quais são os nomes judeus, tá? Não os nomes babilônicos. Quais são os nomes judeus dos 3 amigos de Daniel? Esse é fácil. Vamos lá, Deixa a corre turma aí. responder. Quais são Vamos lá. os 3 nomes, então, os 3 amigos aqui, os nomes judeus, tá? Eu não Vamos quero... lá, Esther Mourão. Vamos Eu lá. não quero Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Eu quero os nomes judeus Vamos dos lá, amigos. Esther Mourão. Show, não é pra você torcer só pra Esther. tem que ser aqui. Você tem que torcer pros meninos e a Filó pras meninas. Tá bom.
Tá bom? Vamos lá, Eu só Ju, tenho, Esther, só tenho o Davi, Carol. só tenho o Davi e o Gui de Cadê a dona menino. Consolação pra Só ajudar tenho o nós? Davi e o Gui e o pastor E de aí, menino, mas o pastor tá escutando. Errou. Não é Ezequiel, tá? Não é Ezequiel. E Não. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes babilônicos. A gente quer É, agora é. os nomes judeus. Os Enquanto você está respondendo essa, eu já te pergunto outra. Ai. Eles chegaram lá e tiveram seus nomes trocados, né? Então aqui eu quero os nomes verdadeiros. Agora, Daniel ganhou um nome também babilônico. Então a quarta pergunta é: qual era o nome babilônico de Daniel? Cuidado para você não confundir com o nome de um rei, tá? Qual era o nome babilônico de Daniel? Eu acho que era Vamos ver Beltesazar. aqui, ó. A gente Ananias, Azarias e Misael. Ponto pra Tati Costa. Quem que é essa Tati Costa aí? Tati, Tati, você é de onde, Tati? Só pra gente ficar sabendo. A parede aí. Gente, só sei Você falar é que as de meninas onde? estão arrasando. Aí teve mais gente, ó. A Duda colocou Daniel, Ezequiel. Não era Ezequiel. A Madá colocou Ananias, Misael, Azarias. Muito bem, Madá. Aê, Madá! E o Guilherme respondeu a quarta pergunta. A Esther Mourão também acertou. A Sim, Tati sim. agora também acertou a quarta. A quarta pergunta, então, ó, só lembrando aqui, ó, os nomes deles: Misael, Ananias e Azarias. Ponto aí, Isso. ponto para as meninas. Uhul! Agora, ponto para os meninos, porque foi o Gui que acertou. O nome Aê, Gui. babilônico, o nome, agora já pode pôr 2 aí, Duda, 3-2. O nome babilônico de Daniel era Beltesazar. Sim, esse eu respondi aqui. Ponto aí. As meninas também acertaram. 4-3 pros Muito bem. meninos. Ah, Tati é a irmã do missionário Reinaldo. Um abraço, Tati, que saudade. Você tá em Minas, né? Qual cidade que você tá aí em Mas Minas? tem internet? Tem Tá internet em lá? Formiga. O nome da cidade da Tati é Formigas, Ah, é. eu vou esconder. Eu não gosto de formiga, não. Ai, Zé. Tchau, Filó, vou Vamos lá, então. Próxima pergunta. Pergunta, Zé, pergunta. Próxima 4-4, pergunta. 4-4. Vamos lá. Meninas. Vamos desempatar isso aí. É, ó, difícil essa, hein? Difícil essa. A Madá também acertou. Beltesazar, viu, Madá? Beltesazar. Aí, ó, a Carol também acertou. Daniel e seus amigos, né? Partiu ali de Daniel e que ele disse não, que ele não ia se contaminar com aquela comida. Fale pelo menos 2 motivos. Escreva aí por que eles não poderiam comer a comida do rei. Vamos ver quem vai acertar essa. Vamos lá, meninos. Enquanto Os meninos em vocês peso aí. respondem, a gente vai Guilherme, continuando aqui, ó. Davi, Guilherme. Cadê a Chegou. dona Consolação? Cadê os adultos? A dona Madalena tá ajudando a gente. Eu Tá, acho tá a que é um Madá, motivo. tá a Cida, tá a Tati agora, Tudo né? bem. Vai Vamos lá, lá, então, ó, Madá. enquanto você pensa aí, então. Tem gente já respondendo lá. Os motivos é por causa dos utensílios. Dos Que foi tirado utensílios. da casa lá do... Não, Ah. você tá confundindo. Você tá Ih, confundindo. Zé. Você tá confundindo a história. Por que eles não poderiam comer a comida do rei? A outra pergunta. Eles ficaram ali, e aí então, né, eles pediram para o Aspenaz, que era o chefe dos moços, né, dos eunucos, eles pediram a Aspenaz testarem ele por 10 dias. Então, a outra pergunta, o que eles pediram para comer e beber por 10 dias para Aspenaz testá-los, né? Então, eles não queriam comer a comida do rei. O que eles pediram em troca para comer? Vamos ver quem vai responder. Ó, alguém já respondeu aqui, então. Escuta aqui, Zé. Vamos lá. Você... Zé. Alguns responderam aqui, ó. A Esther respondeu porque ela era sacrificada aos deuses. A Júlia também, sacrificada aos deuses. E porque eles não podiam comer carne de porco. Isso, a Cida também respondeu porque eram aos deuses, a Madá, a Duda também, a Esther. Gente, Esther essa Nara. mulher, uhul. Isso. Tá ficando essa disputa aí. Cadê tá o Gui? O desproporcional. Guilherme falou. O Guilherme também, então ponto. Todos os meninos ali. O Gui tá salvando os 5-4, meninos. O Gui respondeu completo, ó. A comida era Claro, oferecida aos completo deuses, foi não só o podiam Gui. comer alguns alimentos. Então, ponto para os Ei, meninos, ponto para completo as foi só o meninas. 5-4 pros meninos. Eu sou o placar, tá? Eu vou marcar Você aqui. não vem não. As meninas
Eu vou marcar Mas aqui eu- no meu book. E agora aqui, vamos ver quem respondeu. Fruta e água. Salada, fruta, verdura e água. Isso. Cara, vegetariano, coitado. Parabéns, a Júlia respondeu certo, a Esther Mourão respondeu Muito certo. bem, meninas. E agora, estamos arrasando. Frutas, né? Era só vegetais. Ponto pros bonitos de... Vegetais e água. Parabéns. E por 10 dias, agora outra pergunta. Por 10 outra. dias, por 10 dias eles só comeram legumes e água. E depois de 3 anos, aí o Aspenaz deixou, né, que eles ficassem com uma dieta diferente dos meninos. E por causa da fidelidade, então, deles a Deus, Deus abençoou muito aqueles 4 jovens e fez diferença, né, entre eles e os outros jovens. Depois de 3 anos, chegou o dia da prova perante o rei. E eu quero saber quantas vezes eles foram mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Esse, pelo menos umas 100 Não, vezes. Zé. É 10. Essa- 10 quilô. Essa aqui eu vou... 10 essa daí. vezes, Fala, quilô. Zé. Quantos é? 10 vezes. O Zé respondeu. Ponto para os bonitos. Ponto pra mim. Zé, então, E a Esther respondeu. Mourão. Zé. 10 vezes mais inteligentes. Ponto aí pros meninos e pras meninas. Não, só pra nós. Agora vamos lá, ó. Não, Zé. No 6-4. capítulo 2, isso aí, eles ficaram 10 vezes mais inteligentes. Aí, se você for fiel a Deus, saiba disso, que você vai ser mais sábio do que os outros jovens, do que as outras crianças da sua idade. Amém? Agora, não adianta ser fiel a Deus e ficar deitado no sofá o dia inteiro. Eu tô falando ser fiel a Deus, mas ler a Bíblia, orar e estudar. Deus vai recompensar aí o seu esforço. Amém? Amém. Então, seja aí mais inteligente mesmo que os outros por causa da sua fidelidade a Deus. E com essa inteligência toda e sabedoria, você vai se engrandecer? Não, você vai dar glórias a Deus. Vamos correr aqui, capítulo 2. Mais um, porque o clima tá tenso. Tá bom, peraí só um pouquinho. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí a gente... Essa pergunta é muito difícil. Ai, Então, vamos lá. Vai ter que responder direitinho. O Tá rei, comigo. no começo do capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho que deixou ele muito intrigado. Ele sonhou, né? E ele não se lembrava do sonho. Então ele chamou lá todos os sábios e ninguém, era impossível fazer o que o rei queria. O rei queria que a pessoa adivinhasse o sonho dele e explicasse o sonho. E ninguém conseguiu fazer isso. Então, ele mandou matar todos os sábios que moravam na Babilônia, todos os cientistas, os astrólogos e tudo mais. E Daniel falou para Aspenaz, não, me dá uma chance, deixa eu falar com o rei. Ele foi lá, falou com o rei e disse que ele poderia revelar o sonho, para o rei dar um tempinho para ele. Eles foram, eles oraram, né? Ele junto com seus 3 amigos, clamaram a Deus, jejuaram a Deus. E Deus revelou para Daniel aquele sonho, que era sobre uma... Uma árvore bem Não, grande. ô Zé, fica quietinho. Não? Era sobre a estátua. A Esther já escreveu ali. Eu quero saber as 4 partes, tirando os pés, tá? Deixa os pés de fora. Eu quero saber quais eram as nações que eram representadas pela cabeça. As nações, tá? Não quero ouro, prata, bronze, nada disso. Eu quero as nações. Qual era a nação representada pela cabeça? A nação representada pelo peitoral, né? Pelo peito. A nação representada pelos lombos. E a nação representada pelas coxas. Vamos ver quem vai escrever. Quem vai escrever? Vamos lá, Ó, aqui é a estátua. Então, quem é a nação que era a cabeça? Quem é a nação aqui na ordem, tá? Tem que ser na ordem. Tem que ser na ordem. Oi, Gabriel! Gabriel entrou, é você, Gabriel. Ajudou os meninos. Finalmente entrou o cérebro da equipe. Guilherme, tá faltando um. O Guilherme falou Babilônia. Tá faltando aí uma palavra antes do persa. E os romanos, tá faltando um. Vamos ver quem. Enquanto vocês... Enquanto vocês pensam nessa, a gente vai cantar com a armadura de meu Deus e o inimigo vou vencer. Vamos lá, então. Qual que é o tom? Ré. Vamos lá, Gabi? Seria o meu bolso. Eu só sei palavras que eu
persas. Ih, Tá faltando valeu, aqui, valeu. Duda. Tá faltando Ai, aqui. Duda! Ih, tira ponto para as meninas. O Guilherme Não, não. respondeu os medos e persas. A Júlia respondeu a Babilônia, Israel, persas e Roma. Um tá errado e ninguém acertou ainda. Ai, mas é muito difícil esse mesmo. Nossa, tia Érica, eu não lembro. Tem gente falando aqui, ó. Aí, Então eu vou essa aí ajudar. nem o Bispo Macedo, Eu vou sabe? responder. É. Ô, pastor Wagner, ajuda os meninos, né? Universitário. O pastor Pastor Wagner Wagner pode tá ajudar. estudando dele, coitado. Enquanto eu respondo essa, eu já te pergunto a outra. Nessa visão da estátua, peraí, alguém tá respondendo. Babilônia, Medos e Persas. Tá, acertou, Carol, tá faltando aqui, ó, o lombo. Tá faltando a terceira nação. Tá certo a primeira, a segunda e a quarta. Tá faltando a terceira. Opa! Alguém respondeu? Esther Mourão. A Esther Mourão respondeu. Aê, ponto, meus bonitos. Valeu, Esther, valeu. A Esther Mourão respondeu, ó. Só faltou os medos aí, É Esther. com as meninas. Vamos lá, então, ó. 7-4 pros A bonitos. cabeça. Deixa eu responder. A cabeça era a Babilônia. Uhum. Aqui, o peito, né, de prata eram os medos e persas. Aqui, o lombo, né? Essa parte aqui da barriga. O lombo era a Grécia. Muito bem, a Grécia, né? Que foi ali do Alexandre o Grande. Vocês vão estudar lá na escola isso, história. E as coxas eram o Império Romano, que eram as coxas de ferro. Império Romano. Aí, deixa eu ver, Carol, medos e persas, isso. E agora, a outra pergunta, ó, você vai vendo que nesse sonho vinha uma pedra que era jogada do alto sem nenhuma mão jogar. Ela caía do alto e essa pedra destruía todos os reinos. Quem ou o que significa essa pedra? Ixi, agora complicou, hein? O que significa essa pedra? Enquanto isso a gente canta. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Ó, é Jesus! Ih, Muito valeu, bem! Quem Guilherme, respondeu foi muito o bem. Guilherme, depois a Aí. Esther, depois a outra Esther, Isso depois mesmo, a Guilherme. Júlia, Carol. Meninos bonitos. Ponto pros meninos e pras meninas! 8-4 pra nós. Nada de 8-4, não Eu dá. tô contando aqui direitinho Ó. no meu book. A pedra, então, só para você lembrar, o sonho de Nabucodonosor era, Deus deu para ele a revelação do que ia acontecer nos próximos mais de 1000 anos ali. Então, a Babilônia cairia, né? Seria tomada pelos medos e persas, que a gente até estudou isso, né, na semana passada. Depois de muitos anos, ela seria tomada, né, dos medos e persas por Alexandre o Grande, o imperador ali da Grécia. E muito tempo depois, quase ali uns 90 anos antes de Jesus, até o ano 476, se eu não me engano, 400 e pouco depois de Cristo, foi o mundo governado ali pelo Império Romano. Mas ainda falta a última parte da profecia que estamos aguardando, né? As 10 nações aqui que não vão se misturar, mas vão governar juntas, porque era o ferro com o barro. Mas sabemos que um momento, quando for a vontade de Deus, a pedra, né? Jesus Cristo, a pedra da esquina, ela cairá lá de cima e ela vai destruir todas as nações terrenas e Deus vai instituir, então, o seu reino que durará para todo sempre. Amém? Amém, amém, Amém. Que essa amém. pedra caia hoje lá do céu. Bem feito. E aqui Cristo Que volte, bênção. né, e arrebate a sua igreja. Você está preparado para isso? A gente está brincando aqui, mas agora é um momento sério. Se Jesus voltasse hoje, se essa pedra caísse hoje aí, se Jesus voltasse hoje, você iria para o céu? Você tem essa certeza? Você tem a certeza da vida eterna? Aproveitando aqui pegar o livro que está com a Filó, Jesus, ele ama a todos nós e ele quer levar-nos para o céu. Mas tem um problema, né, Zé? O que não entra no céu, Zé? Pecado. Pecado não entra no céu. Não, Então, não. nenhum de nós podemos ir para o céu. Nenhum.
Mas aí está a graça e a misericórdia de Deus. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue para lavar o meu e o seu pecado. E a Bíblia que fala que todo aquele que crer no que, Zé? Ó, que Jesus morreu e ressuscitou. todo aquele que crer e pedir com a sua Boca. será Salvo. Então você tem que ter certeza da salvação, porque o dia que Jesus voltar, só serão arrebatados aqueles que já são lavados pelo sangue do Cordeiro, porque então assim seus pecados estarão perdoados. Você tem essa certeza? Espero que sim. Se você não tenha, o evangelho está aberto para você, a salvação está aberta para você. Você só precisa pegar. Tem que crer no seu coração e pedir com a sua boca. Amém. Amém. Então tenha certeza da sua salvação. Vamos continuar as perguntas aqui que estava bem animado. Vamos lá então. Deixa eu ver controlando o horário aqui. Ixi, a dona Érica O controlando que o foi, horário. Gabi? O celular do Gui travou. Ixi, então o Gui vai responder ao vivo. Fica aqui, Gui. Você responde ao vivo, tá bom? Você responde lá junto com a Esther, Gui, com a sua prima. Ixi, Vamos lá dá o então. celular pro Gui, Esther, aí vem dar ponto pros meninos. As meninas, aí é ponto pros bonitos. Lembrando que foi nessa cena aqui do sonho que foi a primeira vez que Deus se revelou ao rei Nabucodonosor. Mas o rei Nabucodonosor falou assim: glórias sejam dadas ao Deus de Daniel. Ainda não considerou ali sendo o seu Deus. O rei, ao invés de conhecer a Deus, ele mandou construir uma estátua, né? Sim, Uma sim. estátua banhada a ouro. Vamos ver quem responde primeiro. Quantos metros de altura tinha essa 30 estátua? côvados, 30 côvados, não? Não era 30 côvados, mas quase que você deu a resposta. Quase. Quietinho, Zé. Tá bom. Ele mandou fazer uma estátua fenomenal, gigantesca, colocou lá na cidade de Dura. Não era só 3 metros, é muito mais. 3 Não. metros era de largura. Era a altura. Vamos ver de- do quantos quarto do metros Cristo Redentor. O pastor Wagner ajudou os meninos e respondeu. Esse Ainda! pastor vale ouro, Mas, ó, pastor do meu tô- coração. Vou Ah, mandar um é o beijo pra ele. Gui. É Vou o mandar um Gui. beijo pra ele. Um beijo pro pastor. Não, o Gui foi lá. O Gui pegou o celular do pastor Tá vendo? Wagner. Sei que eu tava achando Ponto estranho. para os meninos e para as meninas, que as meninas também responderam 30 metros por 8 a 3 4 metros. pros meninos. Valeu, meninos. 8 a Muito 4. bem, vamos correr, vamos Vamos lá, correr. pastores. Aí você sabe da história que todas as pessoas tinham que adorar a estátua quando ouvissem as músicas, mas Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram. Por que eles se negaram a adorar a estátua, né? Porque a gente sabe, a Bíblia fala, só adorarás ao Senhor teu Meu Deus. E aí, então, o rei manda que eles sejam jogados ali na fornalha de fogo. A pergunta é: quantas vezes a fornalha ficou mais forte quando Sadraque, Mesaque e Abednego iam ser jogados dentro da fornalha? Quantas vezes a Vamos fornalha lá, ficou pastores. super, Demorão. super, Vamos lá, super time quente? dos bonitos. Ah, Vamos lá, time dos é. bonitos. Olha lá, ó. A fornalha foi acendida. Vamos ver. O Gui já respondeu. A Esther respondeu. Vamos ver. Isso! Tanto os meninos 9 a como 4. Não, Zé. Zé. ninguém sabe mais a pontuação. Eu tô contando aqui no meu book. 7 vezes mais certa resposta. Palmas para todos vocês. Tô contando aqui no meu book direitinho. A fornalha No meu foi, penso. a fornalha foi acesa 7 vezes mais, mas o rei teve uma surpresa. Ele viu uma quarta pessoa. O anjo do Senhor, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, dentro da fornalha, salvando a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa foi a segunda vez que Deus revelou o seu poder. E agora a pergunta, você vai precisar da sua Bíblia. Você vai escrever a referência. Qual foi? Eu vou te dar uma dica, tá? Tá no capítulo 3. Nós estamos aqui no capítulo 3. Qual foi ali, ou quais foram, ou qual foi o versículo onde Deus declara que ninguém poderia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele era um Deus poderoso. Vamos ver se você acha essa referência. Vamos ver quem coloca lá primeiro. Vamos ver?
E vocês Tem acertaram, que ter a todo Bíblia na mundo mão. que respondeu 7 vezes mais, certa a resposta. Qual será a referência aonde a segunda vez Deus se revela a Nabucodonosor e ele reconhece que Deus é poderoso, mas é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda não é o Deus dele. E aí, né, ele faz ali um decreto para todos os povos, nações, que as pessoas não poderiam blasfemar, não poderiam falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto você responde aí, procura a referência, Deus vai se revelar ao rei Nabucodonosor, ali no capítulo 4 agora, pela terceira vez. E eu vou te mostrar aqui a imagem, tá? Para você lembrar qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve ali no capítulo 4. Qual foi o sonho? Alguém já respondeu, vamos ver? Daniel 3:29, certa resposta! Esther Mourão, muito bem. O time dos A bonitos. Esther Mourão. A Júlia Afiada. também. Ah, Lala entrou. Oi, Laísa. Tudo bem, Laísa? Seja bem-vinda. Daniel 3:28 tá certo, tá? Porque é o 28 e o 29. Então, vocês Muito estão bem. certos. Isso mesmo, Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29. O Nabucodonosor reconhece o poder de Deus, mas ainda não se converte. E aí Deus vai dar a terceira chance para ele. Deus faz ele sonhar com uma grande árvore, cheio de animais embaixo, mas essa árvore seria cortada. O que significa esse sonho, hein? Que Daniel foi lá interpretar para o rei. O que significava aquela grande e poderosa árvore que seria cortada por um espaço de O tempo. reino dele ia se desfazer. Antes disso, Que será que aconteceria? Qual é a interpretação? Ai, Júlia, lembra? Lembra? Qual é a interpretação daquela grande árvore que seria cortada, mas o seu tronco permaneceria firme, com correntes de ferro presas ao chão? Significa que o império do rei Nabucodonosor... o quê? O que ia acontecer ali com ele? Vamos ver quem vai responder primeiro. Enquanto você pensa nisso, lembrando as imagens, Daniel foi chamado, né? Porque ninguém conseguiu interpretar. Daniel foi chamado e provavelmente foi a mensagem, né, do mensageiro Daniel mais difícil. A mais difícil. Porque esse sonho era contra Nabucodonosor. A árvore era o império do rei Nabucodonosor que iria acabar. O império iria acabar. Não, o império não iria acabar. Não iria acabar agora, tá? Que o rei... Isso a Esther Dara respondeu. É você, né, Esther Dara, que tá com o celular da sua mãe, né? Da Lara Paulino. A Esther respondeu que o rei ia ficar, ele seria cortado do reino por um tempo, mas depois ele voltaria, ele ficaria como um animal. E a Esther melhorou a resposta, que é a Esther Mourão, que o rei Nabucodonosor seria humilhado e sairia do trono por 7 anos, certa resposta. As duas Nossa, Esther? melhor fazer um time de Esther contra o resto do mundo. Isso, Tá a vendo? Esther Dara que respondeu. Parabéns, Esther. Parabéns, Esther. E a aí, outra Esther então, também depois respondeu. E aí, Parabéns. então, ele As teve meninas essa estão arrasando, chance. Zé. Ó, Deus deu um ano. Não fica triste não, Zé, que os meninos estão indo bem também, tá? Então vamos lá. Deus deu um ano para que ele pensasse isso. Ainda, ó, Daniel falou assim pro rei, ó. Deixa eu voltar aqui. Rei, se arrependa, pratica a justiça e o juízo. Quem sabe Deus muda esse juízo contra o Senhor. Mas o rei não se arrependeu, muito pelo contrário. Depois de um ano, ele olhou toda a Babilônia e falou: olha tudo isso que eu fiz para minha glória. E naquele momento, igual as meninas responderam, ele se tornou, né, como se ele pensava que ele era um boi e ficou 7 anos comendo capim. Deus o humilhou, né, por 7 anos, conforme Deus tinha dito no sonho. Só que quando terminou os 7 anos, o trono dele não foi tirado. Provavelmente, Daniel governou no seu lugar, porque ele seria sim restabelecido se ele reconhecesse a Deus. E quando terminou os 7 anos, ele levantou para o céu e ele engrandeceu ao Senhor.
E eu quero saber na Bíblia, deixa eu ver a pergunta aqui. Qual é o capítulo de Daniel que fala sobre essa história aqui, ó? Que ele escreve para todas as nações, povos e línguas. Qual é o capítulo? Então, que o rei, agora sim, depois de muitas chances que Deus deu para ele reconhece que Deus é Deus e é o Deus que colocou ele e que tirou ele, colocou ele de volta. E ele escreve um decreto. Qual é o capítulo? É o 7. Não é o capítulo 7. Ixi. Vamos ver Capítulo quem vai 9. responder primeiro. Enquanto isso, a gente vai cantar. Qual música, vamos. Zé? Qual música que você quer cantar? Ah, sabia que ele ia Essa é falar muito isso. comprida. Na terça. Vamos cantar. Vamos fazer Se Satanás Me Tenta, Respondo Não. Você sabe o tom, Gabi? Tá vendo? Tô falando, Satanás. Muita gente já respondeu aqui, ó. Capítulo 4, certa resposta. 9-4 Tanto os meninos como as meninas, capítulo Então, 4. 9-5, É o decreto. Ó. Nossa, que lavada. Vamos lá. 5, Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus soldado. Ai, esse gente. No, Muito yes. bom. Vamos Quem terminar não me aqui. acompanha mesmo em filhote não quer aprender inglês. Parabéns para quem respondeu. Nossa, menina teimosa. Daniel capítulo 4. Muito bem, agora chegamos em Daniel capítulo 5. A festa do rei Belsazar, certo? A festa do rei Belsazar. Pergunta: o rei Belsazar convidou 1000 pessoas e bebeu. Quando ele ficou bem bêbado, todos ali naquela bagunça total, nem se lembrando de Deus, né? E o que ele deveria estar fazendo, porque o seu reino quase já estava sendo tomado pelos medos e persas. Ele manda trazer algumas coisas que ofendeu extremamente a Deus. O que foi que o rei Belsazar mandou seus servos buscarem, que estava guardado lá na sala do tesouro? O que foi que ele mandou trazer isso? E isso ofendeu extremamente a Deus. Vamos ver, hein? Vou deixar eles responder. Enquanto você pensa nessa, ó, Vamos. vai lembrando as palavras que apareceram lá. O Guilherme respondeu já. Vamos ver quem mais que responde. 10 a 5. Isso, o Guilherme e a Júlia responderam. 10 E a a 5, Esther isso mesmo, Pereira. Guilherme. Ele pegou os utensílios do templo de Deus. E Deus Isso. ficou muito bem. Os utensílios, taças de ouro. O que você responder? Bem, parabéns. Sendo aí do templo de Deus, que eram para a adoração a Deus, eles usaram para a adoração dos seus deuses. Deus ficou muito triste com isso e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Agora sim, tá? Vocês que tinham respondido naquele sonho que o reino seria dividido, agora é que o reino ia ser dividido. Ó, Deus falou: pesado fostes contado fostes, pesado na balança e achado em falta. E o seu reino seria dividido e dado aos medos e persas, certo? O que foi que aconteceu? Naquela mesma noite, Belsazar, ó, pergunta agora, ó. Na mesma noite dessa festa, Belsazar foi morto, a Babilônia foi invadida pelos medos e persas, e quem foi o rei que assumiu o trono? Quem foi o rei? Quem foi o rei que assumiu o trono na morte de Belsazar por ele ter blasfemado contra Deus? Deus o julgou, então. Vamos ver? Com certeza vamos acertar. Quem foi Vamos aquele lá, rei? meninos, vamos fazer 11 a 5. O rei que 11 a assumiu. 5? Eu tô Não, contando aqui não, no meu não. grupo, tô contando aqui
no meu grupo, Filó. Não foi Daniel que assumiu, nem Ciro. Não. Ah, Dario! O Guilherme acertou primeiro. Ei, pronto, foi menino. Isso, e depois Guilherme, a irmã honrou a Andréia pátria. também acertou, foi o rei Dario. O rei Ciro também, tá? Mas o rei Ciro ficou na Pérsia e colocou o Dario no trono da Babilônia. O rei Dario, que foi a história... Não contava, Que não. foi a história de hoje de manhã. E pra gente terminar, né? Deixa eu ver as... Ai, já? Ixi, sabe que oração? Já são quase 10:07. Daqui a pouco o pastor Wagner pega minha orelha, porque ele tem o culto da nossa igreja, eu não posso atrasar. Nossa, hoje vai muito rápido. Olha, vocês estão indo muito bem. Estou contente que vocês aprenderam bastante. Aqui na história, então, que foi de hoje de manhã, o rei Dario coloca Daniel como um dos seus 3 presidentes, que eles tinham que governar, né, ou comandar, ou vigiar 120 governadores, ali os sátrapas, uma palavra difícil. E ali, então, né, a gente viu toda aquela história hoje de manhã, essa história maravilhosa que às vezes a gente, de tanto ouvir, a gente passa batido por alguns detalhes importantes. Mas vemos como Dario, né, gostava de Daniel, e porque Daniel tinha um espírito excelente, ele era alguém irrepreensível, Dario queria colocá-lo como chefe de todos aqueles governadores, né, Zé? E de todos os presidentes. Que maravilha, hein? Que responsabilidade e que honra. Vale a pena ser fiel ao Senhor. E aqueles homens, então, muito invejosos, pediram para o rei fazer um decreto, e o rei fez o decreto. E eu quero saber qual era este decreto. Qual foi o decreto que o rei Dario fez, convencido pelos invejosos presidentes e governadores, e mentirosos, porque eles mentindo dizendo que todos os governadores concordaram com o decreto. Qual foi o decreto que o rei Dario, então, assinou ali, né, com o carimbo do seu anel, né? Colocou ali o carimbo do seu anel, que dava, então, pena de morte a quem desobedecesse o decreto dele. Qual foi o decreto do rei Dario? Qual será, hein? Meninos, vamos lá, meninos, vamos fazer 3 Ah lá, a 5. Júlia já respondeu Júlia! que por 30 dias ninguém poderia adorar, né, ou orar, não poderia adorar nem orar. Muito bem, o Guilherme também respondeu. Palmas para os meninos e para as meninas. 3 a 6 pros meninos. E a Vamos lá, próxima meninos. pergunta é... Daniel nem ligou para o decreto. Quantas vezes Daniel orava olhando para Jerusalém? Essa os meninos vão Quantas acertar. vezes Daniel Vamos lá, orava por meninos. dia olhando para as janelas de Jerusalém? Muito bem, Carol, você acertou. Aê, Carol! 3 a 8. Isso. 3 a 8, meninos. As meninas estão chegando. Vamos lá. Isso aí. E a gente sabe o resto da história, né? Daniel, isso mesmo, palmas para os meninos e para as meninas. Ele orava 3 vezes por dia. Daniel não quis esconder a sua oração, porque entre ser fiel a Deus e obedecer uma lei lá que nem tinha pé nem cabeça, né? Porque nem o rei poderia cumprir essa lei, né? Que ele não era super poderoso. Daniel obedeceu a Deus, ele continuou orando pelo seu povo, orando pelo pecado do seu povo, orando por ele mesmo. E sabemos ali que ele foi condenado à pena de morte, né, sendo jogado na cova dos leões. Mas história maravilhosa, né? Esse senhorzinho de mais de 80 anos foi jogado na cova, Deus mandou o seu anjo fechar a boca dos leões, ele passou aquela noite ali. Quem é que passou a noite acordado, Zé, e não pregou o olho? Quem passou a noite acordado? Enquanto Daniel dormia na barriga dos leões lá, O rei, encostado, o o rei rei ficou preocupado, O rei Dario coitado. ficou preocupado demais, ele nem conseguiu dormir aquela noite. E logo cedinho, uma das mais belas histórias da Bíblia, e verdadeira mesmo, o rei chega na cova, manda tirar a pedra e ele fala, né? Daniel, será que seu Deus te livrou? Porque o rei confiava que Deus poderia livrar Daniel, já que ele não pôde livrar Daniel, ele não podia nada, ele era apenas uma pessoa de carne e osso, né? Mas ele confiava e Daniel respondeu,
Ó rei, vive para sempre. O meu Deus fechou a boca dos leões. Aí eu não falei isso de manhã, mas você conhece a história. Vamos ver então a última pergunta. Daniel saiu livre da cova. E no lugar dele, quem é que foi jogado na cova dos leões? Eu não falei essa parte hoje de manhã. Vamos ver? Bolsonaro. Ai, Coitado do nosso presidente. Falando nisso, nós vamos terminar a live hoje orando pela saúde do nosso presidente, né? E também por sabedoria. Daniel se livrou da cova dos leões, pois foi fiel a Deus. Deus o livrou. E ele ainda fala assim, ó, Deus me livrou porque não achou culpa alguma em mim. Amém. Deus não achou culpa nele. Mas os culpados... Pode que eu dou a resposta. Quem é que foi jogado, então, na cova dos leões, depois que Daniel foi salvo da cova dos leões? Só aí, Gui, foram os homens que mentiram. Os homens que falaram mentiras, né? E que fizeram os outros governadores e seus familiares. A tia Mariusa também acertou. Muito bem. Foi isso mesmo. Ei, Mariusa. Foram aqueles governadores que bolaram esse plano terrível e assassino, né? Eles foram jogados, então, e a Bíblia fala que quando eles estavam chegando ali, eles foram destroçados. Eu não sei se a Bíblia fala sobre isso, mas a gente sabe, né, na história que acontece isso. E a última pergunta, a última mesmo agora. Qual é a referência da Bíblia onde o rei Dario escreve um decreto para todos os povos, nações e línguas, né, do seu reinado sobre adorar e amar ali e respeitar o Deus que salve, que livra, que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra? Qual é a referência? Vamos ver. Enquanto você pensa, a gente vai cantar mais um cântico, Gabi. Vamos lá. Vamos lá, em ré. Não, a gente vai cantar em dó. Não, pro pecado eu digo não. Vamos ver? Ô, Filomena, agora sim você vai me acompanhando em inglês. Aí tá certinho. Eu começo a rir, Zé. Filomena, concentra. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Yes! Muito bom, hein, Filomena? Isso! A maioria respondeu Daniel, capítulo 6, 25, 26, 23. É isso mesmo, Daniel, a partir do versículo ali, Muito bem. 26, 25, 26, ele faz um decreto, então, dizendo que o Deus de Daniel, né, o nosso Deus, é o Deus que livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Dario já tinha um coração mais mole, não precisou de tantas chances para reconhecer Deus como o poderoso Deus. Tudo isso graças à vida de homens ali, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram fiéis a Deus. Lembrando sempre vocês, né? Sempre cada um de vocês, que o nosso testemunho, ele é muito precioso. Ele pode ser uma bênção para outras pessoas, mas pode ser uma pedra de tropeço se não for um bom testemunho. Então, essa ideia que o mundo fala assim pra gente, eu não ligo para o que as pessoas pensam, é uma ideia mentirosa, porque a Bíblia fala que Deus vê o seu coração, mas os homens veem o exterior, veem as nossas atitudes, como a gente age, como é a nossa fidelidade com Deus. Então nós temos que ser um exemplo, como eu li hoje em Tito, né, hoje de manhã,
que nós temos que ser o padrão, nós temos que ser um exemplo dos crentes, o exemplo para os fiéis. Então, crianças, peça a ajuda de Deus para que sempre você possa ser um exemplo, não para se engrandecer de maneira alguma. A gente viu na história o tempo todo que Daniel nunca se engrandeceu. Lembra, Zé, quando ele quis os presentes, ou quando o Belsazar quis dar presente para ele, ele falou: fique com seus presentes, eu não quero seus presentes. Né? Ele nunca se engrandeceu, ele sempre deu glórias a Deus, e através da vida dele, de fidelidade dele, Nabucodonosor, Belsazar, próprio rei Dario e depois o rei Ciro vão reconhecer Deus como soberano Senhor de todas as coisas. Amém? Fique firme. Amém. Você que participou, parabéns. Eu acho que deu empate aí dos meninos e das 14 a 9, meninas. 14 a 9 do meu- do Todos meu foram book aqui. excelentes. Então vamos bater Meu palmas book aqui, aqui 14 a 9 pros para meninos. todos vocês que Parabéns, participaram. Todas as crianças foram muito E bem. lembrando, quem acompanhou todas as aulas do John Payton, quem não acompanhou, você pode ainda assistir lá no YouTube, tá bom? Você procura o Colégio Batista Independente, Ribeirão Preto, ou a Segunda Igreja Batista Independente. Tem as aulas lá sobre o John Payton. Na terça-feira a gente vai fazer isso, a gente vai fazer uma revisão sobre a vida do missionário John Payton, que nós terminamos a aula ontem, né, no sábado. Então, vou esperar vocês terça-feira às 18 horas, o Zé, o Opa, Piló. mais uma competição. Aí então. a gente vai competir aí para aprender mais, não para ganhar, né? Quero ver se a Piló vai aparecer Para aqui. competir, Essa que Deus Pilózinha danada. para a gente aprender mais aí sobre a vida do missionário John Payton. Deus abençoe vocês, bom domingo, bons cultos nas suas igrejas. Beijo, manda beijo para todo Não, mundo. não, 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 não. Vamos lá, Piló. Pro pecado eu sei.